Hoje nós estamos aqui no Laboratório de Análise e Pesquisa de Bebidas Alcoólicas, onde nós vamos gravar o que seria a nossa segunda aula prática no curso de Bioquímica Básica. Essa aula prática ela é uma aula bem simples, né? É uma aula onde a gente vai aprender a fazer a determinação de sólidos solúveis totais, utilizando dois métodos por refratometria, onde nós vamos utilizar aqui dois tipos de refratômetro, o refratômetro de bancada e o refratômetro de campo, portátil, né, que a gente pode levar para vários lugares, e também por densimetria, utilizando aqui um sacarímetro de Brix. As amostras que nós vamos utilizar, nós vamos pegar aqui 3 diferentes amostras, né? E a gente, na verdade, vai determinar, né, o valor dos sólidos solúveis totais é um valor aproximado do teor de açúcares, né, que a gente pode calcular. Então, a gente vai fazer essa análise de uma Coca-Cola, original, ou seja, com açúcar. Esse suco aqui é um suco de açúcar, é um suco de laranja, também é uma bebida adoçada. E esse suco também de caixinha de uva, que diz aqui 50% menos açúcar. Será que é isso mesmo, né? Vamos verificar aqui, analisando o teor de sólidos solúveis. O teor de sólidos solúveis, ele na verdade, ele representa a quantidade de sólidos solúveis em uma determinada quantidade de amostra. Esses sólidos solúveis, o que pode ser esses sólidos solúveis? Podem ser açúcares, podem ser sais, podem ser proteínas e podem ser ácidos orgânicos. Então, na verdade, quando você determina os sólidos solúveis, você está determinando a soma de todos esses elementos. Só que dependendo da amostra, né, você vai ter aí quase que uma equivalência total dos sólidos solúveis e da quantidade de açúcares. Por exemplo, no caldo de cana, quando você mede o teor de sólidos solúveis, você praticamente está medindo o teor de açúcar do caldo de cana. Porque os outros elementos que poderiam estar ali dissolvidos, né, eles se encontram em baixíssimas concentrações. E por isso que essa medida é bastante utilizada, né, nas usinas de cana, nos engenhos, né, a determinação dos sólidos solúveis com uma condição direta do teor de açúcares. E onde é que a gente utiliza, né? Já dei um exemplo de utilização, mas ele pode ser utilizado também para determinação da maturidade de frutos, né? Ou seja, para a gente determinar qual a melhor época para colheita. Então, muitas vezes se utiliza o refratômetro de campo, né? Você pode levar até o campo, pegar uma amostra de uma fruta, determinar o teor de sólidos solúveis, né? Para verificar o ponto ideal para fazer colheita, né? Então, à medida que o fruto vai amadurecendo, esse teor de sólidos solúveis ele tende a aumentar, certo? No caso específico de frutas, na verdade é utilizado um parâmetro chamado ratio, que é uma relação dos sólidos solúveis e também a acidez. E com a relação desses dois parâmetros é que se decide qual a melhor época para a colheita daquele fruto, ou seja, para que ele possa ser colhido na maturidade fisiológica ideal. Okay? Então, esse aqui é um refratômetro de bancada. Tá? Ele é feito para ficar de forma fixa no laboratório. E ele é interessante porque ele possui um sistema onde ele pode ser acoplado a um banho de água, né, com temperatura fixa. Aqui você teria entrada e saída de água, passando pelo prisma, né, onde é colocada aqui a amostra. Você coloca duas gotinhas da amostra que vai ser analisada, fecha aqui e faz a determinação. A gente vai mostrar daqui a pouco. E quando você acopla um sistema de água que vai passando de forma contínua, com uma temperatura definida, você não precisa fazer nenhuma correção, né? Porque a determinação dos sólidos solúveis totais, tanto por refratometria como por densimetria,
ela deve ser feita a uma temperatura de 20 graus. Porque esses aparelhos, eles são calibrados, né? Tanto o refratômetro quanto o densímetro, ele é calibrado para trabalhar numa temperatura de 20 graus. Então, dessa forma, quando você acopla um banho a 20 graus aqui, a leitura que você fizer do índice de refração e, consequentemente, do teu sólidos solúveis, já vai ser a leitura correta, ou seja, você não vai precisar fazer nenhuma correção em relação à temperatura, né? Então, a temperatura ela é muito importante. Por quê? Porque ela influencia, né, na velocidade da luz, né, se propagando na amostra, e aí vai prejudicar a refração, e também ela altera a densidade dos fluidos, né? Então, com essa alteração, você vai ter aí um pequeno erro na determinação dos sólidos solúveis por densimetria, porque vai haver uma variação da densidade com a variação da temperatura. Então, por isso, esses aparelhos eles já são calibrados, não sei se dá para ver, o sacarímetro de Brix a 20 graus, eles já são calibrados para trabalhar na temperatura de 20 graus. Bem, aqui, com certeza não está 20 graus, né? Deve ter o quê? 35, 40, por aí. Então, a gente tem que fazer essa correção. Então, quando a gente vai fazer a medição, a gente também mede a temperatura para poder fazer a correção em tabelas específicas, certo? A mesma coisa com o refratômetro. Vamos ver aqui, então. Bem, primeiro passo para você, vou falar primeiro da calibração dos refratômetros, tá? Então, antes de você utilizar tanto o refratômetro de bancada quanto o refratômetro de campo, você precisa saber se ele realmente está fazendo a leitura correta. Então, você precisa executar um procedimento de calibração. Essa calibração nós fazemos com um líquido que vai ter 0% de sólidos solúveis, né? Para isso, a gente costuma utilizar água destilada, que aqui a gente tem aí certeza, né? E não tem nenhum sólido solúvel. Então, a gente utiliza a água destilada para zerar, né? Para calibrar os refratômetros, né? Se for preciso fazer algum ajuste, a gente faz. Então, primeiramente, eu vou calibrar aqui o refratômetro de bancada. Então, vou colocar aí 2 gotinhas. Nesse caso, a gente não tem nenhum banho ligado, né? Então, a gente depois vai ter que verificar a temperatura. Aqui eu fecho, travo, né? Nessa parte aqui de trás, a gente abre para poder ter incidência da luz, para a luz poder passar na amostra, tá? Esse refratômetro aqui, ele tem uma particularidade, geralmente a gente tem que colocar mais luz, né? Porque a luz do laboratório está um pouco fraca, então a gente costuma colocar uma fonte de iluminação aqui. A gente utiliza o celular mesmo, só para facilitar a leitura. Certo? Aí aqui, não sei se vai dar pra ver, mas a gente vai ter algo do tipo... Deixa eu pegar uma caneta aqui, para desenhar para vocês. Aí funciona esse refratômetro. Quando a gente coloca a água destilada, né? A gente vai fazer a calibração. Então, se a gente olhar aqui, daqui a pouco vai ter uma imagem que vai aparecer para vocês. Vai ter, na lente, vai aparecer uma imagem com um X no meio e uma região sombreada e uma região clara. Então, nós vamos utilizar, né, esse botão aqui de ajuste. Não é botão, né? Enfim. E nós vamos olhar para essa região escura e clara, de forma que a gente vai colocar essa linha exatamente em cima do X. Engrenagem. Válvula. Não, não é válvula não. Que para terminar, e você vai botar o nomezinho certo na legenda. Então, quando a gente colocar exatamente em cima, aqui no meio desse X,
a gente olha para baixo e vê onde está o valor da escala. Esse refratômetro, ele tanto dá o índice de refração, como dá o valor dos sólidos solúveis em totais na escala de Brix. A unidade dos sólidos solúveis totais é Brix, tá? O que significa um Brix? Um Brix significa 1 grama de sólidos solúveis totais em 100 gramas de amostra. Ou seja, é uma porcentagem, certo? Então, dependendo da amostra, isso pode representar aí quase que 100% desses sólidos solúveis podem se referir a açúcares, certo? Mas aí vai depender muito da amostra. Então, vamos fazer então essa análise. Como é água destilada, a gente espera que quando a gente colocar a linha em cima do X, se a gente olhar para baixo, a gente vai ter que estar aí no Brix 0, porque a amostra não tem nenhum sólido solúveis. E aí, dessa forma, a gente verifica se o aparelho está fazendo a leitura correta. A mesma coisa a gente faz aqui. A gente põe 2 gotinhas de água destilada e verifica. Só que aqui a leitura já é direta, você já vê a escala diretamente. Então, se eu colocar água destilada aqui, eu vou ter que ver 0, porque não tem nenhum sólido solúveis. Se não tiver exatamente no 0, a gente faz um ajuste. Esse refratômetro ele vem com uma peçazinha, né? Que se não tiver 0, você pode fazer um ajuste aqui no próprio instrumento, tem esse ajuste. Você faz justamente quando você está zerando, né? Quando você está calibrando o equipamento. Se for necessário. Se tiver dando 0, então já está ok, certo? Outra coisa, esse botãozinho aqui, ó, tá vendo? Ele melhora a nitidez. Tanto esse quanto esse aqui, tipo da objetiva, certo? Ele também melhora a nitidez. Então, tá ok. Não sei se você consegue. Ao terminar de fazer a leitura, você sempre limpa com um papel macio, absorvente. Eu estou usando aqui um papel higiênico mesmo, mas bem fofinho, com 2 folhas. Você sempre procurando não riscar, né, não arranhar a lente aqui do prisma, certo? E aí agora nós observamos que ele está calibrado. Agora é só a gente fazer a análise da amostra. Vamos fazer agora com esse refratômetro, tá? A mesma coisa, a gente verifica que está limpinho. E vou colocar a amostra. E quando a gente baixa, não pode ficar nenhuma bolinha. Se ficar, você tem que refazer. E aí você faz a leitura direta. Tá 0. Então aqui, eu também tenho que fazer a leitura de forma que essa parte fique na horizontal, para o líquido não escorrer, certo? Então eu dou uma inclinada de forma que a superfície aqui fique na horizontal e faço a leitura. Então aqui, segundo o que eu tô vendo, tá 0 Brix. Vamos ver se consegue tirar a foto para vocês verem. Após a leitura, a gente tem que também fazer a limpeza do refratômetro com papel macio. Sempre limpo. Então nós observamos, como vocês viram na imagem, que realmente os 2 estão calibrados, estão marcando 0 com água destilada, ou seja, realmente uma amostra que a gente sabe que não tem nenhum sólido solúvel. Então agora nós vamos fazer a leitura das amostras. A Coca-Cola, como vocês sabem, ela é gaseificada.
fazer a análise, tanto por refratometria quanto por densimetria, a gente precisa tirar o gás, né? Como foi retirado esse gás? A gente tirou, ficou mexendo constantemente, estamos passando de um becker para o outro, até a gente observar que realmente não está desprendendo mais nenhuma bolha de gás. Então, a gente precisa tirar o gás para fazer essa análise, para que não tenha nenhuma interferência. A gente mais uma vez coloca as gotinhas, né? Para 3 aqui. E aí eu tô vendo aqui 10,5 Brix. 10,5. Só que a gente tem que fazer a correção da temperatura. Então eu vou colocar esse termômetro em contato com a amostra. Vou ligar aqui. Que ótimo, eu peguei um tá. A gente deixa em contato com a amostra e espera estabilizar. Tá, 27,8. 27,8. Então a gente grava esse valor, certo? Bem, agora a gente vai fazer a correção, né, em relação à temperatura. O aparelho ele é calibrado para trabalhar a 20 graus, e vocês viram que está 27 graus, 27,8, né? Então a gente vai ter que fazer aqui uma correção. Essa tabela é uma tabela que é do Manual de Métodos de Análise de Bebidas e Vinagres do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, mas é uma tabela também que é amplamente divulgada, tá? Facilmente vocês conseguem encontrar na internet. Então veja bem, ó, aqui a gente tem nessa coluna, a primeira coluna, a temperatura, né, e vai aqui de 10 a 30 graus nessa tabela, e aqui a porcentagem de sacarose, né, no caso o Brix líquido, tá? E quando a temperatura é de 20 graus, a gente não precisa adicionar nada ao valor lido, porque o aparelho já foi calibrado para trabalhar a 20 graus. Agora, quando a gente tem temperaturas diferentes, aí sim a gente precisa fazer uma correção. Então, quando são temperaturas abaixo de 20 graus, tá? A gente faz uma correlação aqui com o que foi lido e a temperatura, encontra um valor e aí a gente subtrai do valor lido. Quando a temperatura é maior do que 20 graus, a gente encontra o valor correspondente na tabela e aí a gente adiciona o valor lido. No nosso caso, a gente vai adicionar porque era 27,8 graus. A gente não tem o valor 27,8, tá vendo? Tem 27,28. Vamos ver, a gente encontrou 10, também não temos 10,5, mas a gente pode fazer uma aproximação, tá certo? Então eu vou pegar 10. A gente pode interpolar esse valor também, se a diferença não for muito grande. E 27,8, vamos ver aqui, seria 0,52, tá vendo? Só que, se a gente for para 28, já dá 0,60. Então, é uma diferença aqui considerável, tá? Nesse caso, a gente vai fazer uma interpolação dos dados, certo? Para poder encontrar o valor exato que vai ser adicionado ao Brix lido. Bem, como seria para fazer a interpolação, já que a gente não tem o valor de temperatura exato? Nós vamos considerar aqui, como é 10,5, né, o Brix lido, e o próximo valor na tabela é 15, mas esse valor está bem mais próximo de 10, né? Nós vamos considerar o Brix como 10, tá? Agora a temperatura, sim, a gente tem uma diferença. Então, 27 e 28. Mas a temperatura que nós encontramos foi 27,8. E
Quando a gente cruza os dados, para 27 seria 0,52 o valor a ser acrescentado. E para 28 seria 0,60. Então, a diferença está grande mesmo. Então, vamos fazer a interpolação. Como é que a gente faz a interpolação? A gente pega o maior valor, né? Menos o melhor valor e a maior temperatura menos a menor temperatura e os valores correspondentes e faz uma relação para o valor da temperatura que realmente foi determinado. Então, a gente faz 28 menos 27 está para, aí, 10 aqui, né? Para 60 menos 0,52. Assim como, aí, coloca igual. Assim como 28 menos o valor que a gente determinou, que é 27,8, está para 0,60 menos x, que é o valor correspondente que a gente quer encontrar. Então, ficaria mais ou menos assim. 28 menos 27 está para 0,60 menos 0,52, igual a 28 menos 27,8, que foi o que a gente determinou com o termômetro, está para 0,60 menos x, que a gente não sabe qual é o valor na tabela correspondente a 27,8. Então, fazendo as continhas, a gente vai encontrar o valor de x. Bem, fazendo as continhas, nós encontramos o valor de 0,58. Então, esse valor, vamos somar, porque a temperatura está acima de 20 graus, eu vou somar o Brix encontrado, né, determinado. Nós encontramos aqui 10,5, então aí eu vou somar o 0,58, e a gente vai encontrar aí um valor de 11,08 Brix. Esse daqui, a gente não... é mais fácil de fazer leitura. Tem só ter cuidado para não formar nenhuma bolinha. Tá acima de 10. Volta aí muito próximo de 11. Alguém tá vendo? A banda vai. Fazendo a correção da temperatura, a gente chegaria a um valor muito próximo. Lembrando que a precisão desse daqui é 2 milímetros. Ela é um pouco mais complicado, porque esses refratômetros vocês têm várias escalas, né? Então esse aí é de 0 a 20. Mas mesmo assim, que a gente não consegue mostrar para vocês na foto, as divisões são bem pequenininhas. Então, aqui não dá para ter um valor exato como esse daqui. Vamos colocar agora a amostra do suquinho aí. Esquinca, super saudável. Vamos ver aí a quantidade de açúcar. Então, nesse caso, eu vou procurar colocar a linha exatamente no meio do X, né? E agora eu vou olhar para baixo. 1, 2, 3... 8,1. A temperatura aqui do suco está dando 28,1. Então, a gente também precisa dessa informação para poder fazer a correção na tabela. Bem, agora vamos fazer a análise do suco esquinca com o refratômetro de campo. Coloca um pouquinho, coloca a tampinha procurando não fazer bolha, né? Isso aqui tá dando um pouco diferente, tá dando 7,5. Lembrando que a precisão dele não é igual ao refratômetro de bancada, mas está dando uma diferença ali, 7,5. Do suco de uva Maguari, que promete aí 50% menos açúcar. Vamos ver, né?
fazer a medida no refratômetro de câmera. Agora nós vamos medir a temperatura do suco de uva. Vamos esperar estabilizar. 28,1 é a temperatura. Agora nós vamos fazer a determinação dos solúveis totais por densimetria, utilizando um sacarímetro de Brix, a marca que é Incoterm, tá? A escala desse sacarímetro é de 0 a 30. A gente tem disponível no mercado vários densímetros, né, com várias escalas e com várias aplicações também. Nesse caso, ele vai medir o Brix, né, os sólidos solúveis. Mas a gente também tem densímetros como esse para medir teor de sal, teor alcoólico, certo? Para várias aplicações. Então a gente tem aqui uma vidraria com uma certa calibração. Esse aparelho foi desenvolvido para fazer a leitura direta a 20 graus, né? A temperatura da amostra. E a gente tem aqui pedrinhas de chumbo e um lacrezinho na cor vermelha, justamente para impedir que essas bolinhas de chumbo elas saiam, né? E como é que consiste? A gente tem aí, a gente coloca o densímetro na amostra. Nós vamos utilizar aqui uma proa de 250 ml. E aí a gente vai colocando, né, devagar, sem soltar. Porque se a gente soltar de uma vez, pode acontecer dela bater no fundo e quebrar o aparelho. Então a gente tem que soltar quando a gente sentir uma leve força empurrando para cima, certo? Então o deslocamento desse líquido, né, ele vai corresponder exatamente à massa, essa massa deslocada vai corresponder aí à densidade do líquido. E aí, foi feita uma calibração que essa densidade tem uma correspondência em relação ao valor de sólidos solúveis. Então, uma dica, você vai colocando. Não pode bater nas paredes. Então, aqui eu já estou sentindo uma certa resistência. Então, para finalizar, eu posso dar uma leve giro para garantir que não bate na parede. E aqui eu faço a leitura. Então tá dando aí 11, quase 12. A gente só tem que ver a escala, é isso mesmo. Cada tracinho é 0,5, tracinhos menores, né? Então, tá passando de 10,5. Se fosse aí 10,7 mais ou menos, porque tá na metade do 0,5, né? 10,7, 75. Aqui é a mesma coisa, tá? A gente precisa também fazer a medida da temperatura para poder fazer a correção. Existem densímetros que já vêm com um termômetro dentro dele. 27,9 a temperatura. Então a gente anota para fazer os cálculos. 27,9. Agora nós vamos fazer a medida do suco de uva margarida, utilizando aqui o sacarímetro de Brix. Mais uma vez a gente tem que ter cuidado para cá.
já tô sentindo uma certa força, né? Empurrando pra cima. Então eu vou, solto, dou uma leve gira. 6, 7, 8, 8,5. Vou cair aí 8,5. Temperatura, só para conferir mesmo. 28,1. Semelhante ao anterior, né? A medida, utilizando o sacarina Equilibrix do suco Skinka, que é um suco de laranja. Aqui eu já sinto também uma forçazinha. Agora eu vou soltar dando um leve giro. Vou dar uma giradinha de novo. Quando ele estabilizar. 7. Eu daria 7 aqui. 7. Lembrando que essa precisão também é menor do que o do retratômetro de bancada, né? Mas dá pra você ter uma ideia bem aproximada. Aqui tá dando 7. Temperatura. Fazer a correção. R$ 28,2. Aumentou um pouquinho. Com isso nós finalizamos aqui então, essa aula prática que foi mais para demonstrar o uso, né, desses aparelhos do sacarímetro, do Bix e do retratômetro. São aparelhos que são muito úteis para a medida de sólidos totais. Vimos que a precisão entre um e outro é um pouco diferente, porém, dependendo da finalidade, se for algo mais para você ter um valor, uma estimativa de valor desses sólidos, você pode utilizar algo como retratômetro de campo ou até mesmo sacarímetro, né? E é uma análise muito simples, como vocês observam. A gente pode comparar o resultado que nós obtivemos com os rótulos. Será que o que está descrito no rótulo realmente corresponde ao valor, né, de carboidratos que nós determinamos? Nós determinamos sólidos solúveis totais. E dentro desses sólidos solúveis, os carboidratos estão inseridos, tá? Pode ser que dê um pouquinho diferente, porque os sólidos solúveis totais, ele contabiliza também outras substâncias solúveis. Como eu já tinha falado, sais, ácidos orgânicos, então vai depender muito da amostra. Mas essa diferença não costuma ser muito grande, certo? Então, nessa embalagem aqui da Coca-Cola, tem dizendo que na porção de 200 ml, temos aí 21 gramas de carboidratos, tá? Isso, se a gente quiser transformar em porcentagem, a gente coloca para 100 ml, se eu tenho 21 gramas para 200, para 100 ml eu vou ter aí 10,5. Então a gente vai comparar com os resultados que nós determinamos, certo? Já para um suco Skinka, frutas cítricas, bebida de fruta adoçada, vamos ver aqui, na porção de 200 ml, carboidratos aqui, 14 gramas. Então para 100 seria 7 gramas. Então seria aí correspondente a 7%. E o suco Maguari Stevia, que diz aqui 50% menos açúcares, né? Isso comparado ao mesmo suco integral, eu creio, né? Essa comparação aqui. Mas se a gente pensa que o teor de açúcar é pequeno, não é tão pequeno assim. Para a porção de 200 ml, nós temos aí 16 gramas de açúcar, ou seja, para 100 ml teríamos 8 gramas, então 8%. Então aí não é muito diferente das outras amostras que nós calculamos. Claro que a Coca-Cola aqui, campeã, né, 10,5,
E para que vocês tenham noção que realmente os refrigerantes, né, têm uma grande quantidade de açúcar, né? E que muitas vezes eles precisam colocar muito açúcar por causa do gás, né? Para que a gente possa sentir o gosto, ele precisa realmente aumentar o teor de açúcar, certo? E aí nós vamos comparar os resultados que foram determinados e comparar com as informações do rótulo e dar um feedback, né? Obrigada pela atenção.